Na primeira semana de outubro eu quero estar por aí. Estamos ao vivo, viu, Zé? No Facebook. Já. E Já estamos ao vivo lá no Facebook. beleza. Dá um tempo aqui, né? Esperar mais uns 5 minutinhos. Começar a nossa live. Aqui. Acompanhando pelo celular, aqui, ao vivo. A nossa dinâmica aqui no Facebook. Você é o mandão aí das tecnologias, rapaz. Ah, são as ferramentas que temos à mão, né? O Botafogo da Paraíba vai subir mesmo ou não? O Botafogo da Paraíba tá tão ruim, bicho. Aqui no quadrangular aí dos 4 finalistas, parece que ele está no último lugar. Significa que não vai ter chance de subir de jeito nenhum. Mas eu estou mais assistindo quase o Nacional, né? Assisti ontem o jogo do Botafogo São Paulo. com São Paulo, mas eu creio que o resultado ali deu bacana. Eu creio que o Botafogo está merecendo aquilo lá, né? Mas jogou né, no A final do performance período. dos últimos 2 anos de Botafogo já é para um tipo de importância. Exatamente. Deu uma melhorada depois que o capital internacional investiu pesado nele aí com a SAF. O futebol está muito caro, né, Silvio? Tá? Fazer uma análise marxista do desempenho do Botafogo. Rapaz. Vou entrar aqui no Facebook, vou pegar o link aqui e vou compartilhar aqui com meus amigos. Tá? Começar, né, Zé? Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui ao vivo no Facebook, um bate-papo descontraído com o meu amigo, o professor queridíssimo José de Melo Neto.
E eu não vou falar quem é ele, não. Tu vai falar quem é ele, vai ser ele mesmo. O professor se apresenta aqui, pessoal. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Facebook. E o objetivo da live é a gente discutir. Deixa eu parar. E o objetivo desse bate-papo é a gente comentar teoricamente sobre a literatura, o que é literatura, como ela se constitui, a importância dela para a sociedade, para o ser humano. E, em seguida, o senhor vai fazer uma abordagem da produção literária aqui em Colônia Leopoldina. Então, fique à vontade, o espaço aqui é todo seu e não tenha pressa. Vamos aqui degustar da sua sabedoria, do seu conhecimento, uma pessoa que eu sempre qualifico que é o maior intelectual que nós temos aqui, no Vale do Jacuípe. Quando eu falo do Vale do Jacuípe, me refiro a toda essa região aqui, que abarca a Colônia Leopoldina, Novo Lino, Joaquim Gomes, Chechel, Campestre. Então, é um prazer muito grande estar conversando com o senhor e aprendendo. Cada vez mais que eu converso com o senhor, eu aprendo. Eu me lembro que no ano 2001, quando eu estudava o primeiro ano do ensino médio no antigo Colégio Cenecista, Padre Francisco, eu ganhei, só fez uma discussão no Clube Udal à noite, sobre aquele livro Dialética. Eu tenho até hoje. Na verdade, eu tenho aqui na minha pequena biblioteca, eu tenho quase todos os seus livros. Inclusive, depois vou passar a lista dos que tenho, e aqueles que eu não tenho, eu vou exigir para completar a minha biblioteca daquele que é o maior intelectual, como eu falei, da nossa história, da nossa região. E a partir deste momento, dessa discussão, a qual a professora Gisélia, a diretora Gisélia à época, nos convidou para assistir essa palestra no Clube Udal, eu me apaixonei pelo seu trabalho e o tenho admirado desde então. Então, fique à vontade e vamos aqui degustar da sua sabedoria. Silvio, eu quero agradecer a sua benevolência, rapaz, né? Trazer assim com esse intelectual. Tem muita gente intelectual aí na nossa região que certamente estão guardadinhos, que a gente precisa arrancá-los, botar para fora, e que eles coloquem aquilo que querem. De qualquer maneira, obrigado. Eu sou filho de Colônia Leopoldina, nasci em 1951. Eu tenho 73 anos. Quem sou eu, vou dizer mais pelo lado assim da escola, do acadêmico, vamos chamar assim. Eu fiz, como todo estudante de Colônia, estudou no Aristeu, mas eu não estudei no Aristeu. Eu estudei numa pequena escola da professora Silva, que é irmã do nosso Geraldo aí da eletricidade. Vocês conhecem bem aí o Geraldo Gera, irmã dele. Ele tem uma escola aqui na Padre Francisco e meus pais me colocaram lá. Então, eu não estudei no Aristeu, gostaria de ter feito isso. Mas a graduação, em termos de graduação, eu estudei boa parte aqui na Paraíba. Já pós-graduação, em nível de mestrado, eu fiz o mestrado, eu me formei na Paraíba em Química, mas também em Filosofia. Comecei no Rio de Janeiro e terminei na Paraíba. Mas a pós-graduação, na Universidade de Brasília, onde eu fiz o mestrado em Educação, a minha graduação foi em Química e em Filosofia, repetindo. Meu mestrado em Educação na Universidade de Brasília, na UNB. O meu doutoramento foi na Federal do Rio de Janeiro e o pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, na USP. Então, em síntese, eu diria que é isto, não é? E eu tenho voltado sempre à minha terra. Eu creio que, no geral, seria isso. Silvio. Muito bem, professor. Amigo Silvio. É muita coisa, muito chão, viu? Mas, enfim, então, devidamente apresentado, professor, o que é literatura?
vamos fazer essa viagem teórica, passando pelos gregos, pelas discussões mais importantes em torno desse tema tão apaixonante. Eu sou um apaixonado por leitura, por livros, eu sou daquele tipo de cara que gosto de cheirar o livro, entendeu? Assim, pela importância. Eu não sou uma Madame Bovary, mas sou quase ela. Tento, por mais que a literatura, como o senhor vai bem abordar, não exista, digamos assim, ontologicamente, e é esse tema que eu estou com uma curiosidade muito grande para aprender com o senhor, mas eu tenho os livros como os meus melhores amigos, entendeu? Então, o que é, professor, literatura? Primeiro, ter livro como amigo é muito bom, Silvio. Mas antes eu gostaria de apresentar o ambiente aqui para o pessoal que tem alguma debilidade visual. Eu estou aqui de camisa azul, eu sou um sujeito pardo, e aqui a minha direita, por trás de mim, tem uma biblioteca, uma parte da minha biblioteca, e eu tenho aqui 2, 3 volumes de toda a minha produção acadêmica, um total de 7, eu estou com 3 aqui, são essas vermelhinhas que tem aqui. Enfim, livros é o que me cerca. Tem também aqui atrás de mim ainda uma carranca, uma máscara, né, dos carnavais de Triunfo, no Pernambuco, e também de Bezerros. Uma máscara que, no meu tempo de criança em Colônia, a gente chamava de mascara. Isso é uma mascara, cuidado, eu tinha um medo danado das mascaras e dos bumba meu boi, né? Dos boi lá, né? Corria feito um bicho no meio de lá. Pois bem, feito isso, voltando à questão, o que é a literatura? Primeiro, literatura, em termos filosóficos, como queremos mostrar, ela não existe. Eu vou logo colocar assim pesado para o pessoal das letras, até porque eu não tenho graduação em letras, minha graduação é filosofia e química. Você não vai encontrar literatura andando pelo meio da rua. Ela é uma abstração, não é? Entretanto, nós falamos de literatura. Então, o que é que acontece? Acontece que no processo civilizatório humano, o cérebro é o centro de toda essa invencionices humanas. Nós inventamos, dispomos a utilizar esses neurônios nossos e colocamos para registrar a realidade, as coisas que a gente estava vendo. Essa caminhada, então, aí, Silvio, uma caminhada longa, mas os humanos dividimos, não é, a análise sobre a realidade, pelo menos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é aquele em que aquelas ciências, já estamos botando outra palavra aí, ciência, que trabalha com experimentação e que faz a análise matemática, estatística sobre aquilo que quer observar. Então, nós estamos aí num campo de ciências empírico pela experiência e analítica da estatística, da matemática. Pois bem, isso é um método científico. Quer dizer, o cérebro humano, nós inventamos esse jeito de olhar para o conhecimento aí da própria natureza. Estamos falando mais um campo assim voltado à área da física, da química, da biologia e todos os seus derivados, com o método científico. Um método científico, portanto, com essa ferramenta que se caracteriza, primeiro, por uma observação, que não é ver, simplesmente observar, depois eu anotar dados, esses dados depois eu vou analisar essa analítica, essa análise estatístico-matemática, para eu então tirar algumas conclusões a partir daí. O desejo dessa ciência é que ela seja universal, que aquilo que sai é universal. Mas a gente põe um pé no freio, porque também tem limitações. Pois bem, o que é que quer essas invencionices humanas no campo
desse conhecimento. Ela quer, e tudo que veio produzindo na física, na química, não é, nas áreas da biologia e em tantas outras sub-áreas. Ela veio querendo explicar. Olha como é que é o mundo. O verbo-chave aí é explicar. Pois bem, esse conjunto de livros aí nós poderíamos chamar de uma literatura científica. Para que serve essa literatura, que é a sua pergunta, o que é a literatura e para que serve ela? Eu diria que ela serve para explicar para os humanos, para as humanas, olha o que é que eu estou observando. E eu estou vendo através desses óculos, vamos chamar assim, desse método, do que é o método científico. Bom, então fiquemos com o verbo explicar. Mas não só isso. Esses neurônios humanos passaram a ver para além disso, não é? Que são, por exemplo, se nós quisermos estudar como é que ficou a educação lá na primeira Constituição do país. Bom, aí não dá para eu fazer com o método científico, quer dizer, eu tenho que trocar de olhares, aí, trocar de óculos, trocar de método. Eu estou falando agora no campo da história e da interpretação, o que nós poderíamos chamar de uma ciência, um conjunto de ciências histórico-hermenêuticas. Então, o direito aí, que você é um estudante, está concluindo o seu curso de direito também, um historiador que está nessa labuta, então eu diria que é um campo por excelência da hermenêutica. Portanto, como é que os humanos, os cérebros humanos, nós inventamos o que para ver assim? Nós inventamos o que nós chamamos da fenomenologia, ou um método fenomenológico, ou aquele método que nos ajuda eu diria, interpretar. Olha, lá era explicar, agora é interpretar aquilo que está aí, procurar compreensão do que está ali escrito. Nós estamos com outra ferramenta agora, o método fenomenológico, que busca esses objetos da consciência humana, daquilo que, dos sentidos, eu diria que a fenomenologia é aquilo que mostra, não é, que procura, que analisa a consciência e os objetos de consciência, enfim, da mente humana. Esse, portanto, um grande campo. O que é que quer? Qual é a finalidade de toda a produção literária nesse campo? Dessa literatura, olha agora, eu estou mostrando os livros e chamando, então, dessa literatura nas ciências históricas hermenêuticas, ela quer ajudar-nos a compreender o mundo. Poderíamos sintetizar assim. Então, o papel... Mas esse seria o papel desse campo, Silvio. Mas seria um terceiro, só para eu encerrar, então, os 3 movimentos civilizatórios na produção do conhecimento, que é aquele... até agora a gente viu os algos, os fenômenos, mas ele parado. E fenômenos que vão correndo, que vão em velocidade, que estão em movimento. Exemplo, analisar os 10 anos da política partidária em Colônia Leopoldina, por exemplo. Não dá para usar um método fenomenológico à parte, nem dá, sobretudo para um método científico. Então, porque o algo está em movimento. Imagine, a política partidária em Colônia de 2010 a 2020. Assim como nós fizemos, você participou de um dos livros nosso, não é? Chamado Colônia Leopoldina, 65 anos de política partidária dominante, de 1950 até 2015. Nós não poderíamos usar aqueles métodos antes. Então, a civilização, os nossos crânios, vamos chamar assim, mas, sobretudo, essas relações de sinapses do cérebro nos inventaram o que nós chamamos do método dialético, não é? Que vê as coisas em movimento. Então, a função da literatura aí também é
Entretanto, ajudar os humanos a compreenderem sim, mas, sobretudo, também a mudarem essa realidade. Eu creio que esses três movimentos nós poderíamos continuar respondendo a pergunta, essa literatura. A gente fala literatura, num geral, isso não existe, é uma abstração. Entretanto, ela se concretiza, se externa, aí podemos chamar desses diversos grandes campos do conhecimento. Eu não falei aí da matemática e nem falei da filosofia, porque aqui já basta para que a gente está buscando. Então, em síntese, a literatura é um instrumental por excelência para o ser humano interpretar, dar sentido às coisas do mundo, o que se aproxima muito à corrente filosófica, efetivamente, da fenomenologia, né, inaugurada por Edmund Husserl, mais trabalhada por Sartre, por Heidegger e por diversos grandes escritores da literatura, como Camus também vai beber nessa fonte. E assim, efetivamente é um instrumento, e esse instrumento ele se encontra na consciência do sujeito. Até porque quando a gente vai para a área da semiótica, a gente vamos perceber que aqueles três elementos que formam a comunicação: signo, significante e referente. Signos são os elementos que você externa, né? O sentido das coisas. O significante é o próprio sentido. E, em tese, o referente é o objeto. E a gente percebe nas discussões mais acadêmicas que, na literatura, esse referente muitas vezes não existe. Embora essa análise do sujeito tenha essa finalidade de interpretar a própria realidade. Então, isso é uma discussão bastante rica e mais trazendo para um lado mais político. Digamos que a literatura, grandes obras da nossa literatura, né, um Machado de Assis, um Luiz, e outros grandes escritores da nossa literatura contribuíram muito para aquele momento histórico, a nossa realidade ser interpretada em um âmbito ou em outro. Então, a literatura, ela efetivamente é esse instrumental por excelência, nesse grande conceito que o senhor trouxe, né, efetivamente, de literatura como a produção acadêmica e interpretativa do ser humano. É isso sim, esses nomes que você trouxe, todos, sem exceção, eu poderia colocá-los, ou a produção, a visão, o jeito de trabalhar deles, alguns filósofos, mas, sobretudo, estão no campo da filosofia, ou melhor, no campo da hermenêutica, da fenomenologia, não é? Nós poderíamos citar outro tanto na área das ciências empírico-analíticas, mas também outro tanto na área dos dialetas, sobretudo aí um importantíssimo deles, que é o Marx. O Marx é um dos expoentes, mas não só Marx mexeu com a dialética, não é? Dialética é uma coisa que vem desde Platão, passando pela Idade Média e vem vindo. Pois bem, essa dialética mais material, etc., é no campo do marxismo. Mas afirmaríamos que sim, que você colocou, não é? São esses nomes que você colocou aí, na área das ciências empírico-analíticas, nós poderíamos lembrar de um Einstein, de um Newton, que são pensadores que determinaram o campo, esse jeito de analisar o mundo, não é? O Einstein aí, você falava de um Oppenheimer também, mas tem até um filme, não é, deles aí, as equações de Schrödinger, por exemplo, na mecânica quântica, na física química quântica, são fundamentais para a gente procurar hoje essa compreensão, esse debruçar-se sobre a natureza para que a gente possa explicá-la inicialmente, a gente possa compreendê-la e depois pensá-la em movimento para as mudanças, que seria pela dialética. Sim. Eu quero complicar ainda mais o debate. Eu quero ver o senhor no seguinte sentido. Obviamente que, por termos uma formação mais na área de humanas, vamos perceber que
o fenômeno da ideologia ele é indissociável da própria existência do sujeito. Não tem como você se descolar da ideologia, de uma ideologia. A própria afirmação, eu não tenho ideologia, é uma ideologia. Então, como se dá essa relação entre literatura, o que você produz e como você interpreta a partir da sua ideologia, daquele momento histórico. Se a gente for para Marx, né, vamos reconhecer que essa interpretação, esse uso da literatura, de toda a produção literária, nesse grande conceito que o senhor trouxe, abarcando todas as produções textuais, vai estar vinculado àquele momento histórico. Diferentemente de grandes debates, principalmente no século XIX, na qual a literatura era vista como um instrumental absoluto que conseguia trazer explicações para tudo, desde recuando no tempo até avançando. E a gente percebe que não é bem assim. Cada momento histórico, cada recorte histórico, ele traz os seus elementos constitutivos. Então, qual a relação da literatura com a ideologia na interpretação da realidade? Veja, a sua questão ela nos conduz para ver que os humanos também criamos a ideologia, não é? E a ideologia como expressão, e como pelo nome dela mesmo, estudo das ideias. Cada campo desse nós temos um conjunto de ideias. Eu diria, então, que cada livro, mesmo da física, da química, da matemática, da filosofia, mesmo estudando aquele diálogo do interior do humano, elas são expressões também neuroniais, cerebrais, das opções que a pessoa tem. Se eu vou estudar, por exemplo, a água de colônia, é porque está tendo algum problema que isso nos remete a estudar aquilo. Gerei um interesse, posso estudá-lo para que melhore a qualidade da água do povo, mas eu posso olhá-la para fazer uma detonação dos valores ou da gestão pública que está no momento. Veja, a produção do algo sobre um algo inorgânico, que é a natureza, mas ele adquire conotação ideológica, né? Eu posso arrastar isso para toda a produção histórica hermenêutica. Eu posso ir lá estudar como é que ficou, no caso a gente falou a educação lá na Primeira República, mas só o fato de eu optar pela educação, eu estou tendo uma motivação, uma razão subjetiva, portanto, aquele pesquisador expressará isso e ele vai abordar aquilo, seja para que aprofunde em nível abstrato as formulações conceituais, ou ele também opta pelas perspectivas teórico-políticas para fazer denúncias. Então, mas também pelo campo, nós também, quando estamos escrevendo sobre colônia, os livros sobre colônia, eles também têm essa literatura também tem uma conotação ideológica. Não há produção humana porque os neurônios eles fazem as suas opções do que é que vão abordar. Portanto, eu diria que a ideologia está em toda a obra, ela é útil. Pode pensar agora, imagine Jorge Amado, sua produção inteira, em alguma novela que está passando ainda, não é, dos seus escritos, me parece. Mas, enfim, a produção humana ela é ideológica, diríamos assim, a produção de livros, a produção da literatura, mesmo em qualquer campo que a gente possa olhar literatura. Se eu vou, por exemplo, agora mais concreto, nos tempos de hoje, bater um olho sobre a guerra lá no Oriente Médio, é impossível a neutralidade, não é como bem você dizia. O cara pendurar-se numa tal neutralidade é uma conversa fiada, isso já é uma opção ideológica. Eu vou estar lá no fundo do lado dos poderosos. Você olhar aquelas guerras ali na Ucrânia, olhar as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio,
Não tem jeito, você vai e os neurônios nossos nos arrastam e definem para que a gente vá lá no final, a pena, a caneta, dê uma pincelada para um lado, para o outro. Então, a produção literária, em todos os campos da literatura, em todos os campos da ciência, elas são expressões ideológicas. Posso pegar um livro da professora Geórgia, aí de Colônia, não é sobre as famílias, não é se você conversar mais com ela, isso é possível, a gente vai descobrir lá traços ideológicos no porquê daquela opção que ela fez. Então, se vê isso, não dá para descolar. Isso está sempre em movimento, portanto. O senhor tocou num assunto bastante relevante, e a produção acadêmica aqui em Colônia Leopoldina e, por consequência, no Vale do Jacuípe. O senhor tem expressado ultimamente nos meios informais, isso ainda não tive o prazer de ler, de conhecer através de uma produção mais sofisticada, através de textos, vamos ter a oportunidade agora de ouvi-lo em primeira mão, mas eu só tenho uma tese bastante interessante que afirma que Colônia Leopoldina é o município que tem a maior produção literária do Vale do Jacuípe e, quiçá, das Alagoas. Gostaríamos que o senhor desenvolvesse esse tema, quais os fundamentos que sustentam essa tese, quais os elementos que o senhor traz para solidificar essa afirmação. Eu diria isso, na verdade, ela não chega a ser uma tese, porque facilmente a gente pode mostrar, não é? Ou positivo ou negativo, é só passar os municípios e olhar os livros que tem cada um deles. Na verdade, é mais uma hipótese assim, sabe, professor Silvio? Então, veja, porque ela é fácil demonstrar. Mas o que a gente tem visto, a zona da Mata Norte do estado de Alagoas, em que pese todos os esforços que têm sido feitos pelos seus gestores para a superação, por exemplo, do analfabetismo, ele é muito grande ainda. Ele expressa muito ainda. Se você colocar agora para o ensino fundamental, isso é até o 9º ano hoje, aumenta esse analfabetismo de maneira grandiosa. Se você botar para ensino médio, quer dizer, também estaremos chegando aí. E pensar nível superior, estamos dando um grande abraço ao nosso confrade da Academia de Cultura, nosso Ademauro, que está também aqui com a sua presença. A presença do professor Ademauro só enriquece o nosso debate, né? É um prazer muito grande. O Ademauro, que é um literato, no sentido não é rigoroso da palavra, o nosso poeta. Professor, só uma parte para o senhor retornar à sua argumentação. Ultimamente eu estou consumindo muita poesia. Inclusive o seu livro eu li e gostaria muito de lá na frente conversar com o professor Ademauro, um grande poeta, um grande literato da nossa região. É isso. Então, veja, eu diria que a produção intelectual, portanto, nesses diversos campos das ciências, ele constitui uma literatura que, em Colônia, ele se expressa em maior volume quantitativo do que as demais cidades do Vale, várias que você citou, né, que vem de Bataguara até sair ali em Campeche. Depois de Campeche, a gente vai ter a própria cidade de Jacuípe, todo esse trajeto do Rio Jacuípe, não é? E convenhamos, possivelmente, pelo volume, nós estamos em torno de uns 15 livros sobre a cidade de Colônia Leopoldina, e isso nos dá uma referência assim, muito importante. Por isso que podemos nos arvorar de dizer que em Colônia há uma expressão maior de livros, portanto, sobre si mesma, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, a produção do nosso confrade também da Academia de Cultura de Colônia,
do Dr. Hernani, né, que é um médico, mas também poeta, enfim, que escreveu uns 5 livros sobre a nossa cidade, não é? Diretamente uns 3 que conheço, pronto, a Geórgia também, e os tantos você escreveu, não é? Um desses livros, participou da construção de um desses livros, tem outro livro seu, mas que fala mais de um império e tal, você com o Gilberto Sobreira, não é? Aliás, hoje candidato aí a prefeito em Colônia Leopoldina, tem um livro também escrito com você. Então, veja, é isso que estamos afirmando. E nós gostaríamos que todas as cidades de Alagoas pudessem escrever sobre si mesmo, não é? Sobre si mesma, que aí nós levantaríamos muito o patamar cultural do nosso Estado. Nós poderíamos, talvez, Silvio, a gente vê agora, quer dizer, esse papel social da literatura, como nós começamos, mas ver diretamente agora a produção. Qual o papel social dessa produção em Colônia Leopoldina? Talvez a gente possa avançar por aí. O que é que você acha? Fique à vontade, professor. Bom, então, ó, nós poderíamos, pensando assim, eu posso comunicar para quem nos escuta que em Colônia nós trabalhamos em 2 volumes grandes sobre. Eu falei da minha produção inteira, produção acadêmica, são 7 volumes, mas nós temos só sobre Colônia, e só sobre Colônia, não só a minha, mas aí de outros leopoldinenses, que tem 2 volumes, não é? Que esses volumes foram encadernados e entregues em cada escola da cidade e nas 2 escolas das usinas, a destilaria e a usina Taquara. Pois bem, eu diria que esses livros, essa produção intelectual sobre Colônia, nos conduz para que a gente se esforce. É uma contribuição para que a gente se esforce no sentido do registro da realidade em que a gente está metido. Então, registrar isso é fundamental, porque as realidades, né, geográficas, temporais, etc., elas são mutáveis, estão em cada canto e lugar. Então, eu preciso me exercitar, não é com os neurônios que nos potencializam ou nos possibilitam isso, o registro do real. Essa é uma função social importante dessa produção de livros aí em cada município. Ainda sobre Colônia, a gente pode dizer que deixar assim, espaço para que a gente possa ampliar os distintos pontos de vista, deixar claro que não defendemos essa história de ter a verdade última, somos profundamente contrários a isso. Então, uma produção dessa, para que ela seja um alimento, uma animação para que outros tantos possam também entrar nesse debate sobre o nosso real. Clareza, portanto, do efeito do lugar, não é? Essa literatura se presta para que a gente tenha essa clareza que o lugar causa efeito, causa e é efeito dentro da produção intelectiva humana e desses pensadores, não é? Tem coisas mais graves ainda e mais sérias para que essa literatura possa fluir. Por exemplo, hoje a gente tem um discurso quase plastificado de exclusão. Vamos então incluir, por exemplo, na escola, botar os meninos para dentro da escola. Excelente, importantíssimo. Acontece que mesmo dentro da escola, mesmo na saúde, mesmo em outros cantos públicos, há uma exclusão nesses processos de inclusão. Nós precisamos entrar muito nesses debates, mas podemos fazer isso, sobretudo, com o pessoal da educação, que é o meu campo prioritário de discussão. Repetindo, para que não gere dúvida, há uma exclusão no processo de inclusão que vem se estabelecendo.
botar meninos dentro da saúde, botar meninos dentro da escola. Mas essas escolas mesmo, elas lá nas suas metodologias, elas excluem. Então, esse é um debate mais com os profissionais, mas essa literatura serve para isso. Depois, a construção, não é? Aí, Silvio, do historiador, quer dizer, uma construção historiográfica pautada pelo trabalho. Olha. Nós não apostamos em outras dimensões que não venham pelo trabalho. Aquilo que, vamos dizer, que anima os nossos neurônios, aquilo que nos provoca, quer dizer, essa produção vinda pelo trabalho, não é? Eu diria ainda que essa literatura para a colônia, eu posso aqui indicar o livro que eu já mostrei, mas tem aqui um Colônia Leopoldina, um olhar crítico para a cidade. Aqui tem um outro livro sobre os 38 anos do Partido dos Trabalhadores, para que possa, talvez seja um único desse partido escrito em Alagoas. E aqui tem um outro que fala o Mandacaru, que é um bairro de Colônia, é uma região que foi ocupada e, portanto, virou um bairro. O que é que essa região diz para a cidade? Aqui nós temos um outro, Colônia Leopoldina, veredas políticas no Canavial. Olha, é que parece que há uma plástica, homogeneização da política no lugar, mas isso é muito falso. Então, aqui há possibilidade de se encontrar outros caminhos sutis e que aquele registro de real nos conduz para tal. E ainda, um outro Colônia Leopoldino, no ensino municipal, talvez um raro trabalho sobre ensino, não sobre educação em geral. Então, eu diria que toda essa produção escrita, não é? Agora poderíamos dizer, toda essa literatura, e isso tudo depois de 2015 para cá, porque até 2015 está naqueles dois blocos que eu falei, com azul, que estão nas escolas. Eu diria para o papel dessa literatura aí na cidade é ajudar na dimensão crítica e ativa da população. Crítica no sentido grego da palavra. Não é crítica, essa crítica de falar mal das pessoas, não é de mentir que só a peste, né? Enfim, isso é falta de educação, é safadeza, não é? A gente sabe muito bem. Crítica no sentido grego, aquilo que o meu pensamento debruça-se sobre qualquer situação para eu encontrar as dimensões positivas, as dimensões negativas daquele algo e ativa para que a partir daí eu tome minhas decisões. Isso é muito útil, inclusive, para esses tempos eleitorais, não é? Fundamental, porque escolho um candidato maciçamente, a gente escolhe muito mais pelo coração, pelo sentimento, e em muitos casos até pelo algum possível benefício que me foi feito. Mas o caminho da crítica me conduz para eu pegar o candidato, analisar a sua vida, como é que tem sido, e depois ver o que é que ele está propondo, ver se essas coisas batem, se há coerência nisso. Se não há, são bons critérios para a gente desanimar dessas candidaturas. Portanto, eu diria que esse papel tem um papel político fundamental de toda a literatura. Agora, em todos esses campos que a gente falou, desde as ciências físicas, etc., desde as ciências da compreensão, da interpretação da história e as ciências sociais críticas, todas elas têm um papel social de nos ajudar para a cidadania. Uma cidadania não é essa, como a gente já falou, desse dia a dia que a gente vê aí, sobretudo nesses momentos eleitorais agora. Todo mundo diz que defende a cidadania das pessoas. Aí eu vou dar a sua identidade, eu vou arrumar o seu título de eleitor.
absolutamente nada disso. Cidadão como aquele também que pensa criticamente, aquele que se sente sujeito do seu lugar. Essa produção intelectual, portanto, literária, e agora vamos falar de literatura, ela só é útil, essa literatura, se ela se prestar mesmo para a conquista da cidadania, crítico e ativo. Muito bem. O Sartre, que foi um dos grandes filósofos, mas também contribuiu muito para a literatura, com romances, com peças de teatro, com uma escrita que ele qualificava como engajada, né? O Sartre tem essa visão de o intelectual, se aproxima muito do Gramsci, né? O intelectual tem que ter essa vinculação com o real, com a transformação. Ele dizia justamente isso, né? A literatura como um instrumento de transformação social, política, não apenas analítica, mas vinculativa, né? Poder de transformar a realidade. É isso mesmo. Não é? Nós estamos falando de um time, não é, que usa sua inteligência, sua capacidade intelectiva e, portanto, as suas reações neuroniais, vamos chamar assim, neuronais, se queiramos falar, para que esse mundo fique melhor. A literatura não pode ser para outra coisa diferente, né? Tem que ser útil nessa função social. E, portanto, a função social de um cidadão é ajudar na mudança necessária para que cada vez mais a vida da gente vá se transformando, que ela seja mais feliz. O feliz não é uma felicidade individual. Ah, eu estou feliz. Não é eu estou sozinho aqui, consegui, estou com um bom salário, isso, aquilo. Não é essa coisa. A felicidade só terá sentido se ela tiver contida nesse coletivo geral, não é? Eu estarei feliz enquanto os meus pares, o meu povo, os meus mais próximos também estiverem felizes. Portanto, não é uma felicidade liberal, aquela que só não é enfatiza a minha felicidade particular. Essa coisa não é uma felicidade bonita, né? Felicidade só haverá para um enquanto houver felicidade para todos. Claro que isso é uma formulação, claro, utópica, não é, mas é uma busca permanente que a gente tem. A literatura também se presta para isso, voltando à pergunta original das nossas conversas, né? Que é a literatura e para que ela serve para quê? Qual a função social dela? É para isso que estamos aqui falando. Muito bem, professor. O senhor, além da contribuição literária, sempre vem se caracterizando nos últimos tempos como uma pessoa que consegue romper muitas estruturas socioculturais aqui em Colônia Leopoldina e vem para inovando. Né? Isso se deu com a criação da Academia de Cultura de Colônia Leopoldina, vem se dando com esse grande engajamento da produção. Aqui deu um corte aí para mim, Silvio. Não estou descontando. Ah, você está perguntando, é isso? Porque te congelou aí a coisa. Eu aqui estou te vendo, mas tu estás congelado. Aí eu não entendi o final da pergunta. Mas a gente poderia, então, se eu peguei um início assim, porque eu sempre tenho voltado à colônia, mesmo tendo tido um tempo assim mais longo de ausência. Não é porque, afinal de contas, a gente tem que trabalhar também, tem que dar de comer os filhos e tudo mais, e também a esposa ajudar, a gente ajudar a esposa,
e os filhos, enfim. A gente veio mais 2015 para cá por conta da minha aposentadoria mesmo, né? Eu sou um professor vinculado à Universidade Federal da Paraíba, eu sou professor titular, não é aposentado daquela instituição, e com isso eu me debrucei um pouco mais sobre a minha cidade onde eu nasci, Colônia Leopoldina. Pois bem, quer dizer, de lá para cá a gente pode dedicar um pouco mais. E é isso que tem feito. Não é estranhamente a criação de uma academia, você não pode dizer, não foi Zé de Mello que criou uma. Não. A gente trabalhou mais de um ano com vários colegas nossos, etc., compondo um regimento, um estatuto, até chegarmos, em 2015, criarmos uma Academia de Cultura de Colônia Leopoldina, contraditoriamente. Olha as contradições em um ambiente em que pouco se lê livro, em que quase não se lê livro. Esses livros todos produzidos, né? Certamente muito poucos foram lidos, alguns colegas professores, talvez, não é? Mas é nacional também isso, não é? O Silvio colocava do gosto dele pelo livro, que é salutar, mas esse não é um gosto nacional. É só pegar a média de leitura dos brasileiros e brasileiras, né? Eu acho que não chega a 2 livros e meio por ano, enquanto médias há em outros países que chegam até 8, 9, 10 livros até. Então, veja, então eu tenho me debruçado mais por conta disso, né? Fiz um projeto que nós chamamos de ação cultural na linha freiriana para ajudar, então, aí a cidade. É um projeto de 5 anos que concluiu em 2020. Então, daí que vem, portanto, essa dedicação aí à produção a esses livros. Então, aquilo que eu aprendi academicamente, né, e sobretudo no campo da pesquisa, fui aplicando aí também e apresentando para Colônia Leopoldina. Portanto, Colônia Leopoldina virou o meu fenômeno de pesquisa nesses últimos 7 anos. E tem uma produção razoável nisso daí, não por mim particularmente, não é por mim também, mas de outros colegas, professores que também estão, de uma forma ou outra, partilhando essa produção. Aliás, eu posso falar de um último livro que temos aí a apresentar para a cidade, em que a gente retoma os nossos grandes heróis, aí que são heróis trabalhadores. Olha o critério, olha o crivo. Quando a gente fala de heróis em uma cidade, a gente pensa sempre aqueles, no caso da região aí, os usineiros, às vezes o juiz, etc, etc. Mas eu continuei, Silvio, eu poderia dizer que esse último livro que estamos... Desculpa a minha ausência, mas a minha internet caiu aqui. Assim, eu continuei embalado e estou falando desse último livro. Eu não escutei, eu preciso degustar do que o senhor falou, então o senhor vai ter que repetir, porque eu perdi. Eu mostrei de maneira telegráfica. Não é que em 2015 eu me aposentei e com isso pude mais dedicar à minha cidade, vamos dizer assim. E aí eu estou usando aquele arsenal teórico de pesquisador para fazer essa produção, ajudar nela. E que não é individual em sua boa parte. Tem sempre outros que estão aí também. E iniciei falando agora desse livro, do qual você também faz parte, Silvio. Não é que é sobre os nossos heróis e heroínas de Colônia Leopoldina, mas não aqueles clássicos que a gente está acostumado a ver. Quando em Colônia, quando fala um herói, aí bota logo lá o Dom Imperador, Dona Leopoldina, não sei quem, o usineiro, o prefeito XYZ, etc. Não. Nós estamos falando daquelas heroínas e daqueles heróis
que se estabeleceram com muita luta, muita garra, despendendo a sua própria vida até para que chegassem, não é, a ter um conjunto, esse livro agora são 7 autores, todos eles professores, portanto, filhos daqueles trabalhadores lá. Quem são os heróis, então, aí? São aqueles pais e mães desses atuais atores. Então, e autores. Então, é esse livro que nós estamos chegando também com ele. E imagino que até o próximo ano ele deve estar pronto. Professor, essa obra, ela, com absoluta certeza, ela vai se caracterizar como um livro que vai romper, né? Romper justamente essa estrutura. Eu analiso a região Nordeste em específico por um conceito histórico denominado de estrutura, que foi bem trabalhado lá em meados do século passado por Fernando Brodel, e, ou seja, em determinado ambiente, território, as mudanças são lentas justamente por questões políticas, econômicas, ou seja, a reprodução de um estilo de vida, digamos assim. E com esse livro ele vai romper o silêncio historiográfico. Vai romper, assim como em 2010 iniciamos esse debate sobre a história cabana, embora houvesse, né, uma produção historiográfica, mas por aqui ninguém debatia esses termos, essa versão histórica da nossa região. Foi quando, juntamente com o senhor, nós começamos a incutir nas redes sociais, nas reuniões setoriais, o tema cabano, o tema do movimento cabano. O senhor, em brilhante análise, fez um link, conseguiu linkar o movimento cabano com o Quilombo dos Palmares, com a luta por moradia do Mandacaru. Então, assim, esses movimentos intelectuais, eles são rompimentos, eles são importantes e eles alimentam o debate histórico. E justamente essa obra sobre os anônimos, tecnicamente falando, no campo da historiografia, ela é importante porque foram pessoas que contribuíram e muito para a estrutura social de Colônia Leopoldina. Não só aqueles vinculados ao status político, às grandes fortunas. Então, são pessoas simples, pessoas comuns, entre aspas, mas que tiveram uma contribuição importantíssima para a nossa história. É isso mesmo. Quer dizer, esse livro, eu entendo, Silvio, que vai, se não coroar, pelo menos alertar. Por isso esse papel, essa função social da nossa literatura localizada aí. Não é dizer para a sociedade leopoldinense e para outros leitores que naquele lugar existem outros heróis, existem outras heroínas que não são sabidas, não são conhecidas, não é? Mas que foram heróis para nós, não é? Nesse sentido de darem fortíssima contribuição. Aí pode arrastar, olha, para a economia. Eles ajudaram profundamente na economia, eles ajudaram na produção local geral, não é, da manutenção desse povoado depois da cidade, não é, na construção do que podemos chamar da cultura da cana. Aí o historiador, você como historiador, não é, ajuda muito mais. Aliás, nós temos um livro que nos é mais recente e que a gente já não é, conhecemos e vamos propalar mais, que é o livro do professor Amaro Leite, que é um livro lá do professor Amaro Leite, é professor do IFAL, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Então, esse professor, que é um doutor em História pela Federal de Pernambuco, e cuidou desse primeiro tempo. A colônia teve um momento, não é, que foi uma colônia militar, ela teve origem aí, diferentemente das cidades no geral,
E ele cuidou exatamente desse momento. É, portanto, do ponto de vista assim, acadêmico, a melhor produção intelectual que temos, porque ela é uma tese de doutoramento. Portanto, tem um rigor muito diferente. A gente facilita mais nos mais livres, mas numa tese isso não é possível. O cara trabalha dentro de um alinhamento muito seguro, muito firme, muito, enfim, objetivado. Então, é uma produção que também merece estudo da nossa parte. Esperamos que breve ele lance esse livro também em Colônia Leopoldina. Nós estamos, portanto, nisso. Aí você falou, por exemplo, você vai ter uma figura como Vicente Ferreira de Paula, que foi um dos comandantes, não é, dessa guerra cabana, e que na cidade é totalmente desconhecido, na região inteira totalmente desconhecido. E, sobretudo, que ele morou, viveu boa parte da vida dele também ao lado da cidade, no engenho chamado Engenho. Bom, escapa o nome do engenho agora. Silvio pode me ajudar? Engenho Riacho do Mato, o engenho Riacho do Mato, que é na divisa com Pernambuco, na colônia divide-se com Pernambuco pelo rio Jacuípe. E ele morou uma temporada e foi comandante também, um dos comandantes daquela guerra, morando aí pertinho de Colônia. E como uma coisa assim, um ambiente tão social, tão tensionado, que é uma guerra, como é que isso a gente não sabe dos seus comandantes? A propósito, Silvia, você sabe muito melhor do que eu, ali bem perto da gente, Maragogi, tem uma praça que homenageia esses comandantes da Guerra dos Cabanos. Ora, como é que em Colônia, onde morou um comandante cabano, ninguém conhece, é um grande desconhecido. Quer dizer, essas coisas assim que a gente dá. A literatura, portanto, a produção de livros, né, tem essa função social de, vamos dizer, disparar a nossa memória para aquilo que nos tem importância. Exatamente, professor. É importantíssimo, né, essa análise da importância do movimento cabano para a nossa história. E é um tema que ficou aprisionado. A primeira obra historiográfica que vem abordar esse tema é de 1961, de Manuel Correia de Andrade, A Guerra dos Cabanos. A partir daí tivemos Décio Freitas e outros intelectuais, né, dando luz no campo historiográfico da importância desse movimento. E mais recentemente, embora não tenha sido o objeto da pesquisa, do nosso amigo professor Amaro, né, que obviamente menciona da importância da Guerra dos Cabanos. Mas, como toda a ciência, ela é progressiva e estamos aí militando nesse campo, né? Nesse campo, digamos assim, alternativo em relação à historiográfica oficial, trazendo à baila a discussão sobre o movimento cabano. A título de enriquecimento nesse debate, o sentido do termo cabano é uma construção social. Até então, não existia essa palavra cabano. Ou quem eram os cabanos à época, em meados do século XIX? Eram simplesmente pessoas que residiam em cabanas nas matas imperiais. A partir de toda a guerra nesse território, no polígono cabano, há uma construção, uma engenharia linguística para dar um sentido pejorativo à palavra cabano. Então, hoje, a nossa criançada, quando escuta a palavra cabano, é remetida automaticamente a uma ideia negativa de um traidor, de alguém extremamente que não merece a devida consideração no campo da moral. Mas isso é uma construção social, justamente para criar a pecha, colar nesses representantes, no movimento cabano, uma ideia de negatividade. Isso mesmo, olha, eu posso lembrar de um comício que eu assisti em outras campanhas para trás, campanhas eleitorais,
em que um candidato que viera naquele tempo, não é, ali da região de Ipateguara, e acusava um dos candidatos em Colônia Leopoldina, o nomeava por conta dele mesmo, de que aquilo não vale nada, aquele candidato, aquilo é um cabano, reforçando aquilo que você está colocando. Quer dizer, a gente precisa, portanto, é como se fosse um ressurgimento, né, conceitual disso, e aí está aquele ideológico, aquela primeira questão, uma das questões que você colocou, o ideológico, quer dizer, esse povo não pode ser cidadão, ele não pode buscar caminhos para pensar a sua vida, para melhorar a sua própria vida, porque talvez não é essas mesmas mazelas de opressão existentes há 200, 300 anos, desde Zumbi, boa parte delas podem continuar, se não fisicamente, mas intelectualmente, tirando escola. Só um exemplo, professor Silvio, olha, depois da Guerra do Cabano, que é 1832, 35, nessa faixa, a região é como tivesse recebido uma punição, não só porque perdeu vamos dizer, pela espada, pelas armas, mas houve como uma espécie de condenação para a região. Isso é, vamos tirar suas escolas, por exemplo. É tanto que o registro que a gente conhece da primeira escola aí em Colônia Leopoldina, que é o Aristeu de Andrade, ele só vem aparecer em 1932, nessa faixa, no início da década de 30. Portanto, 100 anos depois da Guerra dos Cabanos. Quer dizer, você imagina o que é condenar uma população a uma ausência de escola por 100 anos. Isso certamente a gente aborda nesse livro, um pouco nesse livro sobre o ensino, porque aí qualquer cidade nossa, aí na região, ele vai ter problemas estruturais, isso é, que vem lá do comecinho da sua fundação, e tem também problemas conjunturais, que são da gestão mesmo local, daquele momento que está acontecendo. Portanto, resolver questões dessa natureza não é uma tarefa simplesmente de troca de prefeito, é de mentalidade dos prefeitos, dos gestores que estão a nos dirigir aí, que fazem gestão pública. Daí da importância de, no meu caso, eu utilizo esse conceito de estrutura. O que é uma estrutura dentro da ciência histórica? É a reprodução, é uma montagem na qual ela é superada lentamente. O debate científico, historiográfico, vê a história. Tem três categorias de eventos históricos. Tem o evento em si mesmo, que é aquele singular, aquele momentâneo. Há os fatos históricos dentro de uma estrutura conjuntural, que ela é, em relação à anterior, mais extensa, e há uma terceira categoria, que os eventos históricos, eles ocorrem dentro de uma estrutura, dentro de um lapso, na qual você vai encontrar o sentido daquele evento dentro dessa estrutura, as suas finalidades. Então, a ausência de educação formal aqui, do ponto de vista institucional, né, mais de 100 anos após o término da Guerra do Cabano, como bem o senhor relatou, uma espécie de punição, vamos jogar aquela região rebelde, que desde o Quilombo dos Palmares, toda essa região aqui, uma região rebelde, a qual, historicamente, o Império nunca conseguiu, nem o Brasil colônia, nem principalmente o Brasil Império, conseguiu domesticar, adestrar por completo. Então, a punição é justamente não, um exemplo é justamente não trazer a educação formal. Então, eu compreendo a história do Nordeste, da nossa cidade, através desse instrumental teórico que é a estrutura que Fernando Brodel bem trabalhou. Essa estrutura, vamos pegar o caso da educação, já que é o campo onde eu tenho atuado mais. É claríssima, né? Esse historiador, né, o Brodel, tem toda
desconhecimento, tem toda razão, vamos dizer assim, não é, nessa sua tese, é de que, por exemplo, em Colônia Leopoldina, houve uma rearrumação geral das escolas. Não é? A gestão atual, em vários lugares, vários municípios do estado de Alagoas, os gestores demoliram as escolas para reconstruir. E claro que há reações nisso, né? Afinal, uma demolição de uma escola precisa estar muito claro para o povo o que é que vai acontecer. Mas fundamental, porque em sua maioria, eu acho que todas as escolas, pelo que eu vi, eu ando, tenho participado, etc., não havia a menor condição daquilo ser escola, não é? Eu estive em uma creche, inclusive, isso tem um tempo atrás, não é? em que aquilo não tem condição nem de criar bichos, não é? E não de criar gente lá, criançada. Né? E hoje, por exemplo, foi depois, mais recentemente, construída uma creche. Quer dizer, isso vem ao encontro, sem dúvida, da superação desse atraso, mas não temos dúvida. Quer dizer, precisamos ter claro que isso é importante, precisamos ter, mas é uma escola que contempla 200 alunos, mais ou menos, por aí. Não é? Acontece que, se você bate o olho na estatística da cidade, vai ver que tem 1.100 para 1.200 crianças que estão necessitadas ainda de creches. Então, veja essas lacunas. Nós precisamos profundamente, e essa literatura só terá sentido se nos ajudar, não é se tocar, se todos os profissionais daqueles campos trouxerem as estatísticas e começarem a trabalhar com elas, não é? Porque, em que pese ser importante uma creche dessa natureza, não se pode negar. Por outro lado, ainda vemos que está muito longe de um atendimento daquela população. Tudo isso são medidas que precisam avançar no sentido de a gente superar aqueles 100 anos estruturais de escola, sem escola, Silvio. É verdade, professor. E fazendo um link com a sua menção aí em relação à creche Anita Borges, a concepção da importância, né? O início desse debate da importância de uma creche de tempo integral aqui, eu me lembro muito bem que boa parte partiu da sua pessoa, essa discussão pública, social. Me recordo bem que o senhor teve a oportunidade de, pessoalmente, externar os argumentos necessários da importância de se ter uma creche nesse modelo ao próprio prefeito Manuel Sandrade e, obviamente, me parece que ele o escutou, o senhor convenceu através de argumentos técnicos, inclusive científicos. Olha, vamos colocar essa meninada numa creche e dar comida, porque os neurônios vão se desenvolver e tal. Então, trabalhe esse tema aí, como se deu, e eu acredito que a existência daquela creche tem muito do seu papel, da sua discussão pública. São uns argumentos, eu diria, científicos, né? Quer dizer, daquele campo das ciências experimentais. Não, eu não sou nenhum conhecedor físico, teórico ou neurocientista, não. Mas não precisa ser, para a gente saber que o nosso cérebro, olha, ele cresce um pouquinho se nós formos bem alimentados até os 5, 6 anos, e mais, não mais do que 5%, dizem os cientistas dessa área. Quer dizer, se eu quero levar muito a sério isso, eu preciso começar a cuidar da alimentação das mães dessa criançada, para que elas não se joguem, não é, em drogas, não se joguem nos álcool, nas bebidas, etc. Enfim, comam bem. E comer bem significa estar com as proteínas, comendo, enfim, essa que o pessoal da nutrição bem conhece. Porque aí a gente só vai crescer um pouco mais de cérebro, ganhar mais neurônios um pouquinho até os 5, 6 anos.
Depois, ó, se eu passei essa fase, eu queimei essa fase, não chegou alimentos para mim adequado, eu depois posso comer as proteínas do mundo todo. Não vai mais mexer naquilo, né, da minha compreensão neuronial. Então, veja, é científico isso. Então, felizmente, talvez o prefeito tenha se sensibilizado, não sei se foi esse papo mesmo, viu, Silvio? Mas a gente, não é, conversava sobre isso, sim. Mas isso é de conhecimento, portanto, da ciência, que, aliás, ó, a sua literatura, voltando sempre à literatura também científica, ela tem a função social de provocar essas mudanças, mesmo que expliquem, mas também provocar, não é, tomadas de decisões, sobretudo quem é gestor, para além daquilo que está estabelecido e de uma maneira nada interessante. Né? Existem muitas coisas nada interessantes que estão estabelecidas e a gente precisa remexer, não é, nesses estabelecidos. Portanto, é isso. Isso vale para a colônia, isso vale para o mundo inteiro, não é? É um tipo de literatura que nos alimenta para essas tomadas de decisões. Eu estou muito torcendo, não só a colônia, mas todo esse país. Aliás, existe uma política hoje já nacional em que cria as escolas em tempo integral. A atual política do governo, o MEC, está induzindo, está inclusive botando dinheiro nisso. Burocraticamente eu não estou acompanhando como é que, se isso já chegou dinheiro, mas isso é o que está nos programas do governo, que é para que esses meninos consigam ter um pouco desses neurônios a mais, eu preciso contribuir com a alimentação deles na escola. Nós sabemos que escola não é restaurante, não, mas a escola precisa subsidiar essa alimentação que a gente sabe que vem das famílias muito debilitadas financeiramente, mesmo com essas ajudas que se tem, mas ainda precisa. E aí há uma política nisso que é profundamente positiva, que é a criação das escolas integrais. Quer dizer, Polônia também já se joga nessa perspectiva. Eu vi um filme que mostra, que toca isso aí, mas isso tem que ser total. Eu sei que a gente não pode começar a queimar roupa logo, tudo, estabelecer e, enfim, criar creches para 1.200 crianças. São 5, 6 creches, né, para comportar isso tudo. Não é o caso, mas a gente precisa estar com as políticas voltadas a isso. E no ensino médio, e nessa. Aliás, em todas as séries, o tempo integral. Tempo integral, e a gente especifica nas nossas literaturas também, e não é Gamada está assistindo aula lá, olhando para o professor de manhã e de tarde, ou tarde e à noite. Não, não é isso. De manhã pode ter as aulas, de tarde aulas também, mas não no sentido clássico, de professor ali na sala de aula, etc. Você pode estar visitando um ambiente importante da história daquele lugar. Você pode estar visitando. Aí, por exemplo, a cidade de Palmares, aí na nossa região, em Pernambuco, eles têm um cinema que é algo raríssimo nas cidades que há muito tempo que acabaram-se os cinemas. Mas em Palmares tem aquele, não é um cine lá, que, que tem regularmente filmes, né? Então, vale perfeitamente algum desses dias, um bom contato aí com esse pessoal, reservar para algumas turmas e etc. Enfim, a gente motivaria até a criação de outros cinemas em outros lugares. É também para a gente poder visitar na região, ó, essa usina Santa Terezinha, que foi um expoente chave na sua época na produção de açúcar. Juntamente com a usina Catende, foram as usinas maiores da região, que na década de 50 produziram, assim, essas duas usinas foram as maiores da América Latina na produção do açúcar. Portanto, e hoje tem outros projetos, elas já não produzem mais açúcar, hoje querem produzir cultura, vamos dizer assim.
é importante. Então, esse turno, o segundo turno, é para essas ambiências e outras possibilidades, que normalmente o estudante só com aquelas 4 ou 5 aulinhas não tem a menor condição dele fazer essas visitas. Então, são aulas em outras dimensões, né? Aulas no cinema, são aulas agora numa usina, vendo o que é que estão produzindo, etc, etc. Muito bem, professor. Estamos chegando ao final, infelizmente, do bate-papo, mas gostaria de agradecer ao senhor pela participação nesse diálogo e dizer que é muito importante a sua discussão para a colônia Leopoldina, as temáticas que o senhor aborda, enfim, a sua importância político-social e cultural para a gente aqui de colônia Leopoldina. Com uma capacidade intelectiva grandiosa e principalmente independente, na qual essa independência produz uma análise não vinculada, né, aos estamentos do poder. Isso é muito importante, isso só enriquece o debate público, como diria Haber, e espero que continue assim, produzindo muito e tenho certeza que continuará. A gente gostaria agora de ouvir as suas considerações finais. E é isso, professor. Muito obrigado e teremos outras oportunidades. Estou com alguns projetos aí em mente, depois vamos conversar sobre esses projetos aí. Ok, Silvio, obrigado você por ter me convidado para participar dessa sua atividade, não é? E deixar limpo assim para nós estamos em tempos eleitorais, escolhendo nossos candidatos. A gente diria que pensemos em nossa cidadania, isso é muito chave, né? E cidadão nessa perspectiva. Pense seus candidatos, pense aquilo que eles estavam fazendo o que ontem e pense hoje o que é que estão se propondo a fazer. Veja se essas coisas estão coerentes, não é? Se não estão coerentes, analisa melhor teus candidatos, não é? E aí, nesse dia 6, eu desejo a todos não é, boas eleições para todos e que a gente tenha melhores representações em que pese a qualidade das atuais representações, não só em Colônia, mas em todo o país. Obrigado, Silvio. Professor, nós agradecemos, finalizamos aqui esse bate-papo e como eu disse agora, né, eu tenho outros projetos aí a ampliar essa plataforma. Vamos para frente, vamos conversando e é isso. Professor, muito obrigado. Um abraço fortíssimo e até a próxima. Abração a todos e a todas.